Você sabe como utilizar corretamente a função Conte-sys? Assista este vídeo e descubra como se faz. Seja bem-vinda, seja bem-vindo de volta. Por aqui, professor Marcos Xavier. E nesta planilha encontramos esta estrutura onde nós vamos efetuar as nossas operações. Então, na nossa tabela principal encontramos a relação de meses, algumas regiões, os vendedores que efetuaram algum tipo de transação e a quantidade de itens envolvidos em cada transação. Nas aulas anteriores nós mostramos como utilizar a função soma-sys, que é o somatório de itens que estão em colunas diferentes. Eles estão em colunas diferentes, mas na mesma linha. Então, na ocasião lá, você viu como utilizar o somatório, por exemplo, da região norte para o vendedor Paulo. Então, se tiver norte Paulo, ele vai lá e faz o somatório baseado nesta coluna aqui. Só que, diferentemente da soma, agora a gente quer analisar, a gente quer identificar quantas ocorrências aconteceram para aquela combinação. Então, seja, quantas vezes o Paulo efetuou uma venda para a região norte. Então, qualquer outra combinação ele vai ignorar. Para isso, utilizaremos a função Conte-sys, porque tem que analisar a combinação da região norte com a coluna de vendedores. Então, nesse nosso caso, clicamos na célula de retorno e vamos acionar a função Conte-sys. Conte.sys. Ele chega perguntando aqui no primeiro argumento, qual é a primeira coluna que você quer usar como referência? Nesse nosso caso, eu vou selecionar esta coluna com as regiões. Ponto e vírgula. Qual é a região que ele vai buscar nesta coluna? Nesse nosso caso aqui eu vou escrever, porque eu não tenho nenhuma referência para clicar. Vou clicar aqui no norte. Aqui, escrevo norte e fecho aspas. Primeira coluna identificada, ponto e vírgula. Na sequência agora eu vou selecionar a próxima coluna que ele vai fazer a combinação, que é a coluna de vendedores. Ponto e vírgula. O vendedor que será analisado nessa ocasião vai ser o Paulo. Então eu vou abrir aspas e escrever Paulo. Lembrando que se eu tiver esta referência escrita em algum local, eu posso fazer isso. Tá? É só lá e clicar, mas nesse nosso caso eu não tenho, então eu vou simplesmente escrever. Posso fazer quantas combinações forem necessárias, mas para a nossa demonstração isso já é o suficiente. Vamos pressionar a tecla Enter e veja que ele fala que o Paulo efetuou 3 vendas para a região norte. Se você for conferir na mão, a primeira ocorrência está aqui, a segunda ocorrência, Paulo com a região norte, e a terceira ocorrência está um pouco mais aqui embaixo, Paulo com a região norte. Observe que as outras linhas que não foram selecionadas apresentam combinações diferentes, tá certo? Então, realmente, se você montar a função corretamente, pode confiar no resultado, que ele vai trazer o resultado preciso, tá bom? Mais uma vez aqui para dar aquela praticada. Então, novamente, agora a gente quer totalizar quantas ocorrências nós encontramos do Jaime para a região Nordeste. Se tiver Jaime com outra região, ele vai ignorar. Lembrando que nesse caso nós queremos apenas fazer uma contagem. Então vamos utilizar a função Conte-sys. Vou abrir parêntese. Nesse nosso caso começamos sempre selecionando a coluna, ponto e vírgula. E aqui nesse caso eu vou pegar a região Nordeste. Eu vou escrever Nordeste entre aspas. Não se esqueça de fechar aspas e tem que ser aspas duplas, tá legal? Ponto e vírgula novamente. Próxima coluna é a coluna de vendedores, a próxima coluna de referência, ponto e vírgula. E o vendedor que será buscado nesta coluna é o vendedor Jaime. Vou abrir aspas duplas e eu vou escrever o nome do vendedor, fechando aspas duplas na sequência. Posso fechar o nosso parênteses, porque na minha análise é esta combinação que eu preciso. E agora é só pressionar a tecla Enter. E veja que ele retorna que o vendedor Jaime efetuou 2 vendas para a região Nordeste. A primeira se encontra aqui e a próxima se encontra do lado de cá. As outras combinações são combinações diferentes. Muito simples, fácil de usar e muito útil, tá? Pratique essas habilidades. E logo aqui em cima temos mais vídeos interessantes com truques e macetes do Microsoft Excel. Vale a pena conferir, a gente se encontra na próxima aula.